Da questão do Ninho do Urubu, já falamos um pouco, mas acho que, evidentemente, vamos voltar ao tema, porque a Justiça do Rio de Janeiro absolveu, em primeira instância, os 7 réus envolvidos no caso do incêndio do Ninho do Urubu, no CT do Flamengo, que aconteceu em 2019 e matou 10 jogadores que atuavam na base do clube. Aqui o Marquinhos Flá Assunção fala informe direito e blá, 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 e não sei o quê, eles não foram torrados, eles morreram asfixiados, é verdade, eu errei, morreram asfixiados por fumaça, tanto faz a causa da morte, o fato é que 10 meninos da base do Flamengo morreram no CT da base do Flamengo, isso aconteceu em 2019, e o juiz Tiago Fernandes Barros, da 36ª Vara Criminal, considerou a ação improcedente. Esse processo corre desde 2021, lembrando, isso aconteceu em 2019. As famílias das vítimas, elas já entraram em acordo com o Flamengo do ponto de vista de indenização, mas isso não tem nada a ver exatamente com a justiça criminal. E na justiça criminal, o que aconteceu ontem é que todos os réus que estavam indiciados e acusados foram absolvidos. Esse é o ponto em que nós estamos agora. É isso, Danilo. É duro, porque assim, eu entendo quando o amigo que mandou a mensagem um pouco mais cedo aí, falando sobre a parte técnica da coisa, né? Ah, não, porque a acusação não foi bem feita, ah, não, porque na investigação... Essa parte técnica, eu entendo que há o debate, os advogados vão lá, os caras que representam as vítimas, o cara que representa o Flamengo, eles vão lá e debatem no aspecto técnico, tem lá o juridiquês para você debater. Tudo bem, eu entendo essa parte, só que para o povo, para a gente que está assistindo, para o torcedor que está na rua todo dia, o que importa, o que pega é o efeito legal, é o efeito prático da coisa. Qual é o efeito prático? O efeito prático é que essas crianças morreram e aí, de novo, asfixiada, queimada, também é só uma questão técnica de biópsia, né? O cara morreu no incêndio. O que pega é que não vai ter ninguém culpado. A gente sabe que 10 pessoas morreram, 10 pessoas que tinham muito pela frente ainda, e que, como você disse, estavam lá treinando pelo Flamengo, são menores de idade, logo o Flamengo tem uma responsabilidade legal em cima deles. A família entrega o filho lá, sabendo disso, e na prática o que acontece é que ninguém vai ser punido. Ah, se a investigação não foi bem feita, e se a acusação sei lá o quê. Pouco importa, pouco importa. O que está na rua hoje é todo mundo no ponto de ônibus, no metrô, no táxi, no aplicativo, com o porteiro, todo mundo que está falando, 10 pessoas morreram e ninguém foi culpado. É isso que pega. A parte técnica, para mim, pouco importa, Tirone. Fazendo um paralelo aqui, teve aquele caso tenebroso da Boate Kiss ontem, onde muitos jovens morreram dentro de uma boate, também asfixiados e tal. Naquele caso, que foi entre idas e vindas, não sei o quê, tem 4 réus que foram condenados, mas o caso ainda tem idas e vindas e tal. Bom, Casão, você já falou um pouco, mas vale a gente retomar. O ponto em que estamos nesse caso do Flamengo do Ninho do Urubu é que os 7 réus que estavam indiciados foram absolvidos em primeira instância, tem recurso, é possível que haja uma reviravolta nesse caso, mas o ponto que estamos agora é esse. Eu volto a falar o que eu falei um pouco mais, isso não tem nada a ver com ser o Flamengo ou ser o Corinthians ou quem quer que seja. O fato é que houve um crime, né? Foram 10 jovens que foram mortos, asfixiados por causa de um incêndio, e que nenhuma pessoa foi punida. E eu acho que essa é a indignação do cidadão, não do rubro-negro, do corintiano, ou do palmeirense, ou do vascaíno, não é isso. De um cidadão, né? 10 jovens de menos de 18 anos foram mortos asfixiados e a justiça decidiu, pelo menos por enquanto, que não há culpados. Então, vamos lá. Foi lá no Flamengo, sabe? Foi no Flamengo, foi no CT Ninho do Urubu do Flamengo. Os pais deixaram os garotos lá com toda a confiança, cheio de sonhos. Eles deixaram aos cuidados do Flamengo, confiando que o filho deles iriam estar bem, não iam correr risco algum. Isso é um ponto. Segundo ponto, é óbvio que teve negligência de alguém ou de alguns. Eu não sei pode ser que não seja nenhum desses 7. Pode ser. Mas alguém foi. Algumas pessoas foram responsáveis, gente.
Fio desencapado, curto-circuito, sem porta sem saída de emergência, um contante. Cara, um monte de negligência, um monte de coisa errada aconteceu naquele momento ali. E foram empurrando com a barriga. Né? Porque é só ver o documentário, é só acompanhar a história desde o início. Foi avisado que tinha que fazer uma reforma na parte elétrica, né? Foi avisado que poderia acontecer algo, ninguém imaginava uma coisa desse tamanho, mas alguma coisa pode acontecer alguma coisa, um curto-circuito e tal, e aconteceu e morreram 10 garotos que tinham um sonho enorme pela frente, uma vida gigantesca, podia ser até que não fossem jogadores de futebol, mas a vida toda pela frente para escolher o que eles queriam fazer. E eles escolheram jogar no Flamengo. Eles pediram para os pais levarem eles para fazer teste no Flamengo. Foi escolha deles, felicidade dos pais, sonho dos garotos. Ninguém é responsável por isso. Ninguém vai ser responsável por isso. Você interrompe. A vida de 10 garotos são interrompidas numa tragédia, onde o motivo da tragédia foi curto-circuito, se eu não me engano, no ar-condicionado. Não tinha saídas. Os garotos ficaram lá presos ali dentro. Morreram asfixiados. Alguns queimados também, porque tinha o incêndio. Né? E ninguém é responsável por isso. É claro que tem responsáveis. É claro que tem pessoas que são responsáveis pela negligência, pela incompetência, pelo descaso, pela falta de cuidado. Lógico que tem. Claro que tem. Não foi uma árvore que caiu em cima do container. Não foi um raio que veio e fez o negócio pegar fogo. Não foi raio, não foi árvore, não foi nada. Foi curto-circuito de fio desencapados. Então, cara, tem responsáveis. É como eu falei, são 7 pessoas que foram absolvidas. Eu não sei se dentro dessas 7 estão as pessoas que realmente são responsáveis pela negligência, pela falta de cuidado, pelo descaso, pela incompetência. Eu não sei se são um desses 7, mas que tem gente responsável por isso, tem. Isso não se discute isso. E você vê que a gente está tão no momento errado como sociedade que ontem, quando saiu a notícia, eu dei uma olhada e aí anunciaram e aí eu vi alguns torcedores reagindo da seguinte forma: notícia ruim sempre na véspera de um jogo importante do Flamengo, né? Isso Aí eu duríssimo. olhei aquilo, eu falei, cara, não é possível, né, que as pessoas não façam a mínima relação, porque primeiro que é uma notícia que veio da justiça, não é que alguém escolheu o dia para divulgar. Ainda que fosse, cara, o que é mais importante? A vida dos 10 ou uma semifinal de Libertadores? Semifinal de Libertadores é muito importante, mas a vida dos 10... Pelo amor de Deus, um pouquinho, um mínimo de empatia. Não tá isso, uma coisa com Não, é um outra, negócio inacreditável. Associar uma coisa com outra, que saiu a notícia por causa que o jogo do Flamengo, realmente, para acabar. Deixa uma dica aqui, para quem quiser saber mais sobre este caso tenebroso que mancha a história do futebol brasileiro, do Flamengo e do futebol brasileiro e da sociedade brasileira, que se chama uma série que está na Netflix chamada O Ninho, Futebol e Tragédia, que é uma série muito, muito bem feita sobre o caso. Tenham estômago, porque é uma série muito difícil, muito, muito dura, mas ela é bem interessante para quem quiser se aprofundar mais nesse caso. E ali está as coisas tintim por tintim, como pode ter acontecido. Está na Netflix, uma parceria com o UOL, então também está no UOL, você pode assistir a série O Ninho, Futebol e Tragédia, que é realmente muito boa, independentemente de clubismo, porque eu acho que essa palavra não deveria nem entrar nessa discussão, porque nós estamos falando de 10 jovens de menos de 18 anos que morreram asfixiados em um incêndio enquanto estavam com as suas vidas Era um livro com uma página em branco, né? Poderiam ser qualquer coisa, poderiam ser grandes jogadores, poderiam não ser grandes jogadores, poderiam ter que abandonar a carreira no futuro, mas o fato é que eles estavam ali sonhando com o que eles sempre sonharam, provavelmente, né? Que era ser jogador de futebol do Flamengo e acabaram... Eles representavam o sonho de uma família toda também. Né? Pois é.
Não, então, é isso que você falou. E aí é o que eu estava dizendo. As pessoas, elas tentam minimizar ou até mesmo aproveitar. Não, eu sou contra o Flamengo, então eu vou para cima e tal. É muito triste e eu acho que nesse momento a gente precisa ter mais empatia e pensar menos no se é o Flamengo, se é o São Paulo, se é o Corinthians. Não importa, gente. Importa que a gente precisa entender e precisa achar ao menos uma explicação. Como disse o Casão, pode não ser a culpa do 7, pode ter um 8º que não está sendo investigado, não importa. Importa é que não houve uma manutenção mínima para que a gente pudesse ter certeza que o lugar era seguro. Esse tipo de coisa, num lugar que você tem menor de idade, é obrigatório que tenha vários tipos de cuidado, e não só no menor de idade, vários lugares públicos, centro de treinamento, shopping, qualquer coisa. Tem um mínimo para seguir. O bombeiro faz inspeção, polícia militar. São coisas mínimas, né, Casagrande? Enquanto o Tirone está terminando de trocar aqui o microfone. A questão é essa, que existem responsáveis, existem. Que existem as pessoas que foram negligentes, incompetentes, que trataram com descaso a situação, que não se responsabilizaram pela segurança das crianças, dos adolescentes, que não tiveram a mínima empatia de fazer o melhor para cuidar dos filhos dos outros, que confiaram neles, que tem responsáveis, tem. É isso, tem que ter. Não existe ser absolvido. Repito, eu não sei se os responsáveis estão no meio desses 7, mas que existem responsáveis, existem. Oi? Então, só para pegar o fio da meada novamente. Eu fui jogador da base. Eu não morei no Corinthians, mas eu fui morar lá em Poços de Caldas, quando eu fui emprestado pelo Corinthians com 17 anos. Meus pais confiaram na Caldense, onde eu ia morar, onde eu ia jogar, a responsabilidade dos cuidados eram deles, eu ainda era menor, ia fazer 18 anos lá. Enfim, todos os cuidados. Morei numa república com um monte de jogadores. E isso, a responsabilidade é do clube. A alimentação, a segurança, a questão médica, os treinamentos, como ir para o treinamento, enfim, diversas coisas ficam na responsabilidade do clube, que assume esse compromisso de cuidar das pessoas que estão lá. Tudo bem, eu era menor, eu fui lá como profissional, mas na mesma casa moravam os jogadores de fora, que era do juvenil. Né? Na parte de cima moravam os jogadores profissionais, na parte de baixo moravam os jogadores que eram do juvenil. Todo mundo morava junto, alimentação, tudo junto e tudo mais. Não é responsabilidade do clube? Não é responsabilidade das pessoas que cuidam lá? Cara, assim, foi no Flamengo, poderia ser em qualquer outro clube, mas foi no Flamengo. Então não é questão de, só falam que foi no Flamengo. Não, a gente fala no Flamengo porque foi lá no Flamengo. Se fosse no Corinthians, falaria do Corinthians. Se fosse no Palmeiras, era do Palmeiras. Mas foi no Ninho do Urubu do Clube de Regatas do Flamengo. Então tem que se falar, sim, é uma mancha enorme na história do futebol brasileiro, mas é uma mancha enorme na história do Flamengo. Sem dúvida. Não dá pra gente apagar que as coisas aconteceram onde aconteceram, e não é por isso que a Justiça decidiu absolver todo mundo isso porque é o Flamengo ou porque não é o Flamengo. O fato é que aconteceu ontem, por isso que nós estamos noticiando aqui, assim que se faz jornalismo. Só continuar aqui para dar o serviço inteiro sobre o documentário que eu falei. O nome do documentário é O Ninho, Futebol e Tragédia, que ela é uma minissérie documental da Netflix, produzida pela A Fábrica a partir da ideia original do UOL e desenvolvida por Pedro Asbeg, Renato Fagundes e UOL, com direção geral do Pedro Asbeg. Vale muito a pena ver, porque é uma série bem interessante sobre essa tragédia que marca o futebol brasileiro, que marca o Flamengo, que marca a sociedade brasileira, quando 10 jovens morrem asfixiados por conta de um incêndio em que ninguém foi culpado até agora, e isso, de fato, é para deixar enlouquecido qualquer cidadão razoável. Torça ele para o Flamengo, torça ele para quem quiser. Não estamos